depois de bastante tempo em que os fãs ficavam questionando se o Will de Stranger Things é gay, eu acho que foi uma dúvida que sempre meio que existiu desde o começo da série. Se bem que na primeira temporada a gente não vê muito do Will, né? Porque ele tá no Upside Down. Na segunda temporada a gente vê, mas ele também tá, coitado, né? Tá meio. Tá complicado pra ele. Na terceira temporada a gente consegue ver mais da personalidade do Will. E aí eu acho que começaram esses questionamentos, essas dúvidas, se o Will seria gay. Mas teve uma cena da terceira temporada que fez com que todo mundo ficasse, será? Que é a cena em que o Mike e o Lucas estão jogando D&D com o Will. Eu acho que, se não me engano, o Dustin não tava, ele tava no acampamento ainda. E aí, no meio do jogo, né, na campanha de D&D, o Mike e o Lucas começam a ficar preocupados com as garotas, né? O Mike com a Eleven e o Lucas com a Max, porque eles estavam ali no namoro, né? E o Will tava todo vestido de Will o Sábio, né? Que era o personagem dele no jogo. E ele fica bravo, porque ele queria continuar jogando, e eles ficavam só pensando em garotas. E aí o Will sai bravo, o Mike vai atrás dele, eles têm uma rápida discussão, onde o Mike fala, a gente não tem culpa que você não gosta de garotas. E aí o Will fecha a cara, ele fica muito assim, com raiva, mas ao mesmo tempo chateado, ele fica apreensivo e aí ele vai embora. O Mike tenta se desculpar, mas o Will acaba indo embora. É claro que dentro do contexto do que estava acontecendo, e eu lembro que eu cheguei a assistir uma entrevista do Noah Schnapp, que é o ator que faz o Will, e que ele fala isso, que naquele momento o que estava acontecendo, né, o que o Mike fala, que ele não liga para garotas, é porque o Will estava realmente querendo jogar D&D, porque assim, gente, o Will passou por muita coisa, né? Havia passado por muita coisa. Então é como se ele tivesse perdido uma parte da vida dele. Ele não cresceu junto com os amigos dele. Então, pro Will ainda fazia super sentido continuar jogando D&D. O que na quarta temporada a gente que vê que pro Mike e pro Dustin, o Lucas nem tanto, mas pro Mike e pro Dustin ainda era importante o D&D. Só que naquele momento específico na terceira temporada, eles estavam descobrindo ainda garotas, enfim, descobrindo outras coisas. Mas que essa discussão entre eles, o Will ficando com raiva, dentro daquele contexto, realmente poderia ser e parecia que é porque ele queria jogar D&D, porque para ele isso ainda era muito importante, era o que unia os amigos dele, queria meio que compensar o tempo perdido, né, que ele perdeu tanto no Upside Down quanto sob o domínio do Mind Flayer, né, do Devorador de Mentes. E eu lembro que o Noshnap disse isso, claro que quando um ator de uma produção muito especulada, muito teorizada, é perguntado sobre algo, né, que gera essas discussões, ele pode dar uma pista falsa, né, para não entregar o que ele sabe do desenvolvimento do personagem. Mas faz sentido isso, porque de fato o Will ele estava sentindo isso, né? Aconteceu esse lapso de tempo na vida do Will, esse recorte que ele acabou não vivendo. Então é como se ele não acompanhasse os amigos da mesma forma. Sem contar que o Will sempre foi mais tímido. E a gente vê que depois de tudo que aconteceu com ele, a partir da terceira temporada, ele parece que está mais tímido e tentando lidar com esse novo grupo de amigos que se formou, com toda essa nova sociedade que estava acontecendo. O shopping é aberto na cidade, então isso também era uma grande coisa para eles. Então a gente vê o Will meio que patinando ali no meio social para tentar se encontrar e se entender, né? Ele passa a sofrer bullying, né? O pessoal na escola chama ele de zombie boy. O Jonathan tá ali, a gente vê o quão importante o Jonathan é pro Will. E eu amo a família Byers, eu amo o Jonathan, Will e a Joyce, porque
Agora Eleven também, que eu já amava, mas porque é muito linda a relação que eles têm entre eles, né? Na quarta temporada a gente vê que o Jonathan decide fazer uma faculdade ali próximo de onde eles moram na Califórnia, justamente para não abandonar a mãe e o irmão. Então existe ali um cuidado muito grande. O Jonathan sempre cuidou muito do Will. Então o Will encontrava esse apoio no Jonathan e ele estava tentando entrar em sintonia com os amigos dele para não perder o apoio que eles sempre tiveram juntos. Tá, isso é real, isso é real. A gente consegue perceber isso na série, mas isso não exclui a possibilidade de que, junto disso tudo, né, junto de toda essa patinação social que o Will estava fazendo para tentar se encontrar e se posicionar no novo grupo de amizades, na nova realidade que estava acontecendo, isso não exclui que ele poderia estar sim confuso com seus sentimentos. E é interessante na quarta temporada que é claro que os sinais que a quarta temporada vai nos dando é de que o Will gosta do Mike. E tudo bem assim, eu tinha percebido isso, né? A gente vê que na sala de aula uma garota passa o pé assim na perna do Will, meio que tentando, né, seduzir ele. O Will fica super nervoso, tira a perna. Ele tá fazendo uma pintura que aparentemente ele ia entregar pro Mike quando o Mike chega, né, na Califórnia de avião. E aí o Mike recebe ele todo meio estranho. O Will foi logo para abraçar, o Mike meio que... E aí o Will, né, esconde a pintura, o Mike pergunta o que é, ele fala que é um desenho que ele tá fazendo. Depois tem ali meio que um enfrentamento dos dois, onde o Mike questiona que ele tava sendo idiota, e o Will fala que o Mike não ligou para ele ligou 2 vezes ao longo de 6 meses ou mais, enquanto sempre tava trocando cartas com a Eleven. E ainda o Mike fala, mas ela é minha namorada, e o Will fala, mas eu sou o seu melhor amigo? Então a gente consegue entender, a gente consegue ver esses dois paralelos. O Will pode ser sim um amigo que, como eu falei, não conseguiu se desenvolver ao mesmo tempo que os outros amigos. Então ele pode ter sim essa carência de amizade. Tanto que antes de ir embora para Califórnia, no final da terceira temporada, ele dá todo o material que ele tem de D&D, ele deixa com os amigos, porque ele fala que ele nunca vai participar de outro grupo de D&D que não fosse com os amigos de Hawkins. Que depois esse material, inclusive, é dado para Erika. O Dustin e o Lucas dão para Erika. Então a gente tem, sim, esse laço muito forte do Will com os amigos dele. O Will com o Mike sempre tiveram um laço mais próximo. Se não me engano, até o Dustin, acho que na primeira temporada, ele até fala meio que assim, que ele sabe que os melhores amigos do Mike são o Lucas e o Will, e que pra ele tá tudo bem. Então, o Mike sempre esteve do lado do Will. Ser mais próximo do Will, né, dentre todos os amigos. Então, pode ser isso, né? Pode ser, mas isso também não exclui o fato de que talvez o Will goste do Mike. E talvez justamente por isso mesmo, pelo Mike sempre ter estado do lado do Will, que ele gosta do Mike, né? Só que eu não tinha pensado, e isso, todos os créditos dessas 2 próximas observações que eu vou fazer são da Natália Kreuzer, que tem um canal Kreuzer tipo Freud aqui no YouTube, onde ela, falando sobre isso, ela disse 2 coisas. Primeiro, que ela quer ver como que o Mike vai reagir. Ai, eu tô ótimo para enquadrar os vídeos, ainda tem essa tomada belíssima aqui atrás. Como que o Mike vai reagir quando... Porque é bem provável que, se não for na quinta, que é a última temporada, o Will, né, fale com o Mike sobre isso. Como que o Mike vai reagir a isso? E ela disse, a Natália Kreuzer, que ela acha interessante que o Mike não está correspondendo ao amor de Eleven. Então ela meio que disse que talvez haja a possibilidade do Mike corresponder ao sentimento do Will, mas não estar entendendo. E isso fez a minha cabeça parar, porque assim, eu já tinha aceitado e entendido que é possível do Will gostar do Mike. Tipo, ok, o Will gosta do Mike. Mas eu achei que ele ia, sei lá, se ele se declarasse, ia se declarar. E eu não pensei na reação do Mike. E eu não havia pensado nisso.
É claro que o Mike não estar correspondendo ao amor de Eleven pode ser simplesmente aquele bloqueio de meninos. Tipo, eu não falo te amo, eu não penso em sentimentos. Pode ser isso, pode ser. Mas e se não for isso? E se for realmente ele sentindo algo pelo Will? Porque, enfim, né? Quando ele chega no aeroporto, ele cumprimenta o Will de forma meio estranha. O Will vai abraçar, ele não ia abraçar o Will, então fica aquela coisa. Quando o Argyle, quando o Argyle abraça o Mike pra ver a marca da camisa dele, o Mike estranha. Então é como se o Mike houvesse chegado numa idade, a gente está em 1986, né? A mentalidade era diferente. Se hoje em dia ainda tem essa mentalidade meio machista, de que homem não abraça, homem não faz sentimentos, imagina em 86. O Mike chegou numa idade onde não se tem esse contato físico como se tinha, né, na infância. Mas e se não for só isso, né? E se o Mike tá percebendo que tem algo mais ali, né? Que ele sente outras coisas por outros garotos, e aí ele. Enfim, não sei. Eu achei interessante essa pontuação da Natália Kreuzer. E outra coisa que ela disse, que ela disse que foi o namorado dela que falou, porque ela tá muito ansiosa e curiosa, e eu estou muito curioso também para saber o que é que o Will está pintando. E ela disse que o namorado dela falou que acha que é o Mind Flayer, né? O Devorador de Mentes, porque um pedacinho que vê dá a impressão que fosse uma das pernas dele. E aí eu fiquei pensando, tá, se a gente assumir, né, que é o Mind Flayer, a pintura do Will, e ele ia dar pro Mike essa pintura, será que ele não está retratando o Mike como um tipo de super-herói? E aí eu comecei a pensar e esses pensamentos me fizeram, tipo, cara, até ficar meio emocionado. Porque assim, todo mundo acaba, e é óbvio que a Eleven é uma super-heroína, porque a Eleven é incrível, não só pelos poderes dela, mas por tudo que ela passou, né? Eleven dá um vídeo, ou mais de um vídeo só dela. Mas todo mundo foca muito na Eleven, né? Na participação da Eleven em tudo. E às vezes até parece que fica um pouco de fora, de lado, participação de outros personagens que, mesmo em situações específicas, foram muito importantes. O Hopper é também exaltado, mas a Joyce, gente, a Joyce era uma mãe que trabalhava numa lojinha de conveniência, tipo, no meio da cidade. Claro que ser uma mãe e trabalhar numa loja não é fácil, né? Não é uma coisa fácil, mas dentro dos outros personagens que a gente tem na série, como uma garota com superpoderes, um chefe de polícia que já trabalhou em Nova York, que já foi lutou na Guerra do Vietnã, dentro de personagens tão grandes de contexto, a gente tem figuras muito comuns, como uma mãe, adolescentes como a Nancy e o Jonathan. Gente, a Nancy, cara, que você não daria nada, né? Porque a gente tá acostumado a ver essas pessoas no dia a dia, mas que fazem muita coisa. E aí, se a gente for parar pra pensar do ponto de vista do Will, quem seriam os heróis do Will? Jonathan e Joyce, né? A família dele que nunca desistiu dele. O Bob, que descansa em paz, que não é mais tão citado, mas o Will fez um desenho dele como super-herói, então ele foi importante pro Will. E o Mike? Por quê? Porque em todos os momentos que o Will estava consciente, mais em perigo, o Mike estava lá. O Mike estava no hospital quando eles foram tirar, quando o Bob acaba morrendo. O Mike estava lá, o Mike que conseguia entender o que estava acontecendo com o Will, que o Devorador de Mentes estava dentro dele na segunda temporada. Ele que conseguia entender que como agir com o Will, era o Mike que foi descobrindo. No momento da cabana, onde eles amarram o Will e tentam ficar conversando com ele para tentar tirá-lo do controle do Mind Flayer, é a Joyce, o Jonathan e o Mike que ficam falando com o Will, trazendo memórias deles para tentar salvar o Will. E aí o Will começa a fazer o código Morse que o Hopper descobre.
Claro que depois eles vão pra cabana do Hopper, e é a Joyce que fica ali, né, tipo, exorcizando o Will, e a Nancy queima o Will e acaba, né, facilitando tudo, mas o Mike sempre esteve presente do lado do Will, sempre esteve com ele, ajudando ele, e sempre entendeu o Will. Tirando o Jonathan, a única pessoa que entendia de fato o Will era o Mike. A pessoa que a Joyce é a mãe dele, mas a Joyce não estava o tempo inteiro com ele. Então, quando a Joyce e o Jonathan não estavam com o Will, o Mike era essa figura de força pro Will. Era a figura que protegia o Will. Então, só isso já é motivo para alguém se apaixonar por outra pessoa, né? Mas faria sentido se de repente ele estivesse retratando o Mike como um herói. No sentido de, eu sei que todo mundo enxerga outros heróis, mas para mim, o meu herói é você. Que lindo, que lindo! Então, tipo, enfim, são possibilidades, mas eu acho que depois da Robin, que todo mundo esperava que na terceira temporada a gente ia saber do Will e a gente ficou sabendo da Robin, porque eu acho que até foi comentado, a própria Netflix ou os próprios irmãos Duffer tinham comentado que um personagem ia se assumir LGBT, e no fim era Robin. Houve um pouco de decepção, apesar de a Robin ser incrível. Mas nessa quarta temporada, a gente tá vendo mais esse lado da Robin, né? Ela tá apaixonada, ela e o Steve conversam sobre isso, ela fala sobre como é o preconceito que ela vai enfrentar se ela por acaso se assumir. Então a gente tá vendo esse contexto maior sendo representado de uma forma muito incrível com a Robin. Então eu acho que é um momento interessante para, se é isso mesmo, né? Se o Will gosta do Mike, do Will se declarar, ou pelo menos do Will conversar com alguém e a gente aceitar isso. Não aceitar, desculpa. A gente ver isso. É que eu lembrei de outra coisa, mas da série nos apresentar esse momento agora na quarta temporada, já tendo esse background da Robin, né? Toda essa situação da Robin sendo mostrada, eu acho que seria mais encaixaria, né? Daria para aproveitar, né, o que a gente tá vendo da Robin com o Will. O que eu lembrei que eu ia falar é que na quarta temporada, né, no volume 1, a gente tem, que ainda não lançou o volume 2, né? A gente ainda tem o momento que o Will conversa com o Mike, e o Mike fala porque que a Eleven não contou pra ele, né? Ou que ela tava sofrendo bullying, que ela não tinha amigos e tal. E o Will fala pra ele que às vezes as pessoas que a gente mais ama é quem a gente mais tem medo de se abrir, porque a gente não sabe como elas vão reagir ao que a gente vai falar. Tipo, cara, entende? E isso até fez sentido com a própria Robin, porque a gente não conhece outras pessoas na vida da Robin. A gente não sabe se a Robin tem amigos, como é a família dela, mas quando ela conta pro Steve que ela gostava de uma outra garota, que tinha a ver com o Steve, mas assim, eles ainda não tinham uma amizade tão forte. Então, é meio que isso, sabe? Se de repente o Steve não recebesse bem essa informação, talvez não fosse machucar tanto, porque eles não tinham um vínculo tão forte, né? E é isso que aparentemente o Will tá sentindo. Esse medo de falar com alguém o que ele sente e essa pessoa não receber bem. E isso é o que praticamente todas as pessoas LGBTQIA+ sentem, não é? Então, e é interessante também, pra gente finalizar, que a gente viu muito da Eleven na escola, né? A gente viu a Eleven sofrendo bullying, a gente viu ali muita coisa do contexto da Eleven na escola, até mesmo as notas dela na escola, e a gente não viu nada do Will. Nada. Todos os momentos que o Will aparecia na escola, ou ele estava com a Eleven, somente com ela, ou ele aparecia depois que a Eleven aconteceu alguma coisa com a Eleven, sozinho. E é muito interessante porque, sim, no trabalho que a Eleven faz sobre o Hopper, ele faz sobre o Alan Turing, que foi um cientista, né? Ele foi um gênio na Inglaterra, que ele criou
Ele conseguiu decodificar. Tem um filme sobre ele, que é Jogo da Imitação. Ele consegue decodificar mensagens de guerra e é o que ele cria que baseia a programação de computadores, né? E ele era gay, só que na época era crime na Inglaterra, então ele é penalizado com a castração química e ele acaba ficando muito perturbado mental, vamos assim dizer, né? Mentalmente. É muito triste o fim dele e o Will escolhe ele como um herói, né? Como para apresentar a vida dele. E a gente não vê a apresentação do Will, mas a gente vê o cartaz e vê o nome do Alan Turing. Então, pode ser uma pistinha, né? Mas é muito intenso que, mesmo a gente vendo, pouco do Will nessas cenas da escola com a Eleven, a gente vê o quão preocupado ele é com ela. E isso eu acho que é outro traço importante do Will. E o vídeo tá ficando longo porque eu não planejei um vídeo de análise do personagem. Era só pra falar se eu era gay. Mas o Will, assim como a Joyce e o Jonathan, ele se preocupa muito com as pessoas com que ele ama. Mas muito mesmo. E eu acho que o fato dele ter causado muitos problemas para essas pessoas faz com que ele sinta a necessidade de se preocupar mais, né, e de ajudar mais. Muita gente queria ver a interação dele com a Eleven, inclusive eu, porque eles não tinham tido até a terceira temporada muita interação e de repente eles viraram uma família. E na quarta temporada também foi pouco mostrado isso, mas a gente vê o quanto ele se preocupa com a Eleven. É como se a impressão que dá é que ele está fazendo o que o Jonathan faz com ele. O Jonathan protege ele e ele está tentando proteger a Eleven. Ele chora pela Eleven, ele chora quando ele vê a Eleven chorando na apresentação do Hopper, quando ele vê as pessoas fazendo bullying com ela. Não é nem somente bullying, né? É algo extremamente violento que fazem com a Eleven. Ele fica indignado quando ela mente pro Mike. Ele fala que ela tem que falar a verdade. No rink de patinação, ele fica, tipo, desesperado. Mesmo ele estando com raiva do Mike, ele tendo os sentimentos dele, ele não atrapalha o que a Eleven tá vivendo, né? A felicidade que ela tá tendo com o Mike, mesmo ele estando enciumado. Vamos usar a palavra enciumado. E depois ele fica preocupado com ela. Ele realmente chora. Tem um momento que eu não lembro qual é, que o olho dele enche de lágrima quando ele vai ajudar a Eleven quando destroem a maquete dela. Ele começa a chorar. Então, assim, a gente vê quão sensível é o Will, né? E aí a gente entende que se ele realmente tem algo a dizer pro Mike, porque ele não diz? Porque ia ser muito difícil para ele uma reação negativa do Mike, né? Então, eu espero muito que, além da sexualidade do Will, que a gente consiga ver um pouco mais dele. Porque ele é um personagem que sofreu tanto nessa série, mas sofreu tanto. E a gente quase não conseguiu ver muito dele, quanto a gente viu e vê de outros personagens. Então eu espero muito que ele tenha mais destaque, não só por conta da sexualidade, mas olha o quanto que eu tô falando sobre ele, né? Sobre a personalidade dele, sobre o papel dele na família dele, no grupo de amigos dele, né? Quando todo mundo se reunir, porque eu acredito que isso vai acontecer, eu quero muito entender e ver qual vai ser o papel do Will, né? Não só desse elo sensível entre as pessoas, né? Esse protetor sensível das pessoas, mas também de uma pessoa que já sofreu tanto nas mãos dos seres do Upside Down, que conhece tão bem o Upside Down de uma forma não legal, mas que conhece. O Will é o que mais conhece o Upside Down e o que mais teve contato com o Upside Down. Não sabemos o quanto Eleven teve de contato, né? Ainda vamos ver aí, né? Mas, por enquanto, ele é o que tem mais contato. Ele e Eleven são os que mais têm essa conexão com o Upside Down. Então, eu quero muito ver como isso vai acontecer, como o Will vai ser desenvolvido no decorrer da história, além da sexualidade dele, que eu espero que seja abordado, eu quero. Mas eu quero que ele, como um todo, seja abordado, porque eu acho que é um personagem que merece uma abordagem bem maior e mais profunda. Então é isso, falei mais do que eu imaginava e vamos esperar
esperar agora, né? Volume 2 de Stranger Things, dia 1º de julho na Netflix, pra gente ver o que a gente, né, o que nos aguarda. Tchau.